Nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a lei dos cossenos, projeção ortogonal e produto escalar. Bom, se a gente tem um triângulo e a gente conhece a medida de dois lados e um ângulo desse triângulo, será que a gente consegue encontrar o valor da medida do terceiro lado? E a resposta é sim. Como é que eu faço isso? Uma das maneiras é traçar a altura desse triângulo relativo então ao lado que a gente não conhece, e aí, portanto, eu divido esse lado que eu tinha chamado de x em duas medidas. Uma eu vou chamar de m e a outra então é x menos m. Eu posso tirar algumas relações desse triângulo. Primeira delas, bom, quando eu tracei essa altura, eu dividi o triângulo em outros dois triângulos retângulos, né? Já que quando eu traço a altura, eu tenho aqui dois ângulos de 90 graus. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo mais à esquerda, né, o CFA, o que eu obtenho? O teorema de Pitágoras é quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui, então, é 3, que é a medida do lado oposto ao ângulo de 90, e os meus catetos são H, que é essa altura que eu tracei, e M. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras no meu triângulo mais à direita, o CFB, eu tenho que a hipotenusa aqui é 7, e os catetos são H e X menos M. Bom, então aqui eu tenho duas equações com 3 incógnitas, né? Mais letrinha do que equações. Então, isso não vai me bastar para eu encontrar o valor dessas incógnitas. Eu vou precisar tirar mais alguma relação dessa minha figura. Bom, tem uma informação que eu ainda não usei, que é a do ângulo de 60 graus. Que relação que eu posso tirar aqui? Posso tirar as relações de seno, cosseno ou tangente. Eu escolhi tirar a do cosseno, que é a do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Porque, bom, eu conheço o valor da hipotenusa, né? Então, se eu usar a relação do cosseno, eu já encontro o valor de m. Então, o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que aqui é m, sobre a hipotenusa, que é 3. E a gente sabe que o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, a gente tem que 1 sobre 2 igual a m sobre 3, daí eu encontro o meu valor de m, que é 3 meios. Então, agora eu vou juntar todas essas informações. Vamos voltar para essas duas equações. Eu vou substituir aqui o valor de h ao quadrado que eu tenho na minha primeira equação, né? Então, aqui na primeira equação, se eu diminuo o m ao quadrado dos dois lados, eu obtenho que o meu h ao quadrado é igual ao 3 ao quadrado menos m ao quadrado. E eu vou substituir essa informação aqui na minha segunda. Vou tirar esse h ao quadrado e escrever 3 ao quadrado menos m ao quadrado. E aí eu obtenho essa equação que está escrita aqui nessa primeira linha. Mas esse m eu já conheço o valor, eu encontrei lá com a minha relação do cosseno. Então, eu vou substituir esse m por 3 sobre 2. E aí eu vou desenvolver toda essa equação, né? Eu vou fazer essas continhas e vou encontrar uma equação de segundo grau, né? Vai aparecer aqui o meu x ao quadrado, então eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Simplificando essa equação, né, colocando todo mundo para o lado esquerdo, eu obtenho a equação x ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. E aí eu uso Bhaskara ou soma e produto para encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. E eu obtenho duas respostas, uma é o 8 e a outra é o menos 5. Como aqui a gente está trabalhando com medidas, eu sei que as minhas respostas têm que ser sempre positivas, né? Eu sei que esse valor de x é positivo, então eu descarto esse menos 5 e a minha resposta é 8. E assim eu encontrei o valor da medida do lado que faltava. E bom, eu posso fazer isso sempre com qualquer triângulo. Se eu tenho um triângulo com medidas genéricas A, B e C, e aí eu conheço duas dessas medidas e algum dos ângulos, eu consigo encontrar a terceira medida. Esse mecanismo que a gente fez para encontrar a medida, né, no exemplo anterior, a gente pode fazer genericamente. Eu divido esse triângulo, eu
traço a altura desse triângulo e divido ele em dois triângulos retângulos. Então eu aplico o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos retângulos e uso a relação do cosseno com qualquer um dos ângulos, por exemplo, com o ângulo C. E eu obtenho essa relação de cosseno do ângulo C é igual ao cateto adjacente, que é o meu Mzinho, sobre a minha hipotenusa, que nesse caso aqui é o A. E eu junto essas três informações da mesma maneira que eu fiz anteriormente. E é que eu obtenho de forma genérica essa relação, que diz então que, por exemplo, o lado C ao quadrado vai ser igual ao lado A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de C. Isso é chamado de lei dos cossenos, vocês já viram isso em algum momento, só para relembrar. E o que interessa para a gente é fazer a relação disso com vetores, que é a matéria que a gente está dando. Antes de fazer essa relação, vamos definir aqui o que é a projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Então, dados dois vetores, esses aqui que estão em roxo, né, o U e o V no caso é essa parte vermelha e essa roxa, né? Dados esses dois vetores, a gente define a projeção ortogonal de U sobre o vetor V, né? Por exemplo, eu poderia fazer o contrário também, mas de U sobre V é o vetor AH, aqui denominando, né? Como é que eu encontrei esse vetor? Eu fiz a projeção ortogonal, que é traçar um segmento perpendicular ao meu vetor V, passando pela extremidade do meu vetor U. Né? Assim eu determino até onde vai o meu vetor projeção ortogonal de U sobre V, ok? E aí, quais as relações que eu tiro dessa figura? Bom, os meus vetores U e V, eles formam um ângulo de θ graus, né? Não sei, mas eu sempre tenho um ângulo entre eles. Para eu fechar um triângulo com esses dois vetores U e V sendo um lado, esse segmento que eu desenho para fechar um triângulo, ele é exatamente a diferença dos vetores U e V. Né? A gente viu também lá na aula 1 que para fazer a diferença de vetores, basta eu ligar o vetor iniciando na extremidade lá do meu vetor negativo e finalizando na extremidade do meu vetor que continua positivo. Então vamos ver que relações que a gente pode tirar dessa figura aqui. Primeiro, a gente observa que esse vetor projeção ortogonal, esse vetor P, ele é paralelo ao vetor V, né? Ele está exatamente em cima de V, então eles são vetores colineares. A gente tira dessa relação o teorema de Pitágoras aplicado no triângulo CH, né? Então a gente tem aqui que o módulo agora desse vetor U ao quadrado, e a hipotenusa, né, desse triângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos, que agora são os módulos desses vetores P e H. E a gente também tira a relação que a gente tirou anteriormente, né? O cosseno desse ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que agora é o módulo de P, sobre a hipotenusa, que agora é o módulo de U, ou eu posso escrever que o módulo de P é igual ao módulo de U vezes cosseno θ. E tiro também a relação do teorema de Pitágoras no meu triângulo CHB, que é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, são as mesmas três relações. A diferença é que agora eu estou olhando para esses lados como vetores, né? E aí, então, agora a hipotenusa do triângulo CHB é o módulo da diferença de um vetor. Então, esse vetor em verde é a diferença de um vetor, mas eu tenho um vetor resultante. Depois que eu faço essa diferença, eu tiro o módulo e aí eu tenho o lado do meu triângulo. E mesma coisa vale pro lado BH. Agora eu vou escrever esse meu lado BH como a diferença de vetores. Então eu pego o vetor V, diminuo do vetor P, tenho o vetor resultante. Depois eu tiro o módulo disso e aí eu tenho a medida desse lado. E vamos guardar de novo essa informação da lei dos cossenos, da projeção ortogonal. Vamos falar de mais uma coisa para a gente relacionar tudo no final. Como é que a gente define o produto escalar entre vetores, ou a gente pode chamar também de produto interno?
Então, só para deixar bem claro, na primeira aula a gente falou sobre produto por escalar. Quando a gente fala de produto por escalar, eu pego um vetor e multiplico por um número real, por um escalar. Agora a gente vai definir produto escalar, sem a palavrinha por no meio. E o produto escalar ele é definido entre dois vetores. E uma das maneiras de se definir produto escalar é essa que a gente vai mostrar aqui. Na verdade, eu posso definir de várias outras maneiras, mas pra gente aqui no ensino básico, a gente vai usar essa definição sempre. Que é o seguinte, eu vou multiplicar as coordenadas correspondentes dos vetores e vou somar esses produtos. Então, se eu faço o produto escalar entre os vetores u e v, eu pego a primeira coordenada do vetor u, que a gente chamou aqui de xu, multiplico pela primeira coordenada do vetor v, que a gente chamou de xv. E eu vou somar esse produto com o produto entre a segunda coordenada do vetor u, que a gente chamou de yu, e a segunda coordenada do vetor v, que a gente chamou de yv. Observem que esse resultado é um número real, né? Por isso esse nome de produto escalar. Existe também produto vetorial, que a gente não vai trabalhar aqui, né? Mas é um outro tipo de operação entre vetores. Então aqui a gente obtém um número. Então vamos botar um exemplo numérico só para ficar bem claro. Vamos calcular o produto escalar entre os vetores menos 2, 5 e 3, 4. Bom, muito simples. A gente viu no slide anterior que basta multiplicar as coordenadas correspondentes. Então, eu pego a primeira coordenada do primeiro, que é menos 2, multiplico com a primeira coordenada do segundo, que é 1, e somo com o produto entre a segunda coordenada do primeiro, que é 5, e a segunda coordenada do segundo, que é 4. E aí, cai numa continha simples, faço primeiro os produtos, menos 6 mais 20, faço essa soma, dá 14 e 20. Agora, quais as propriedades, quais as consequências dessa definição de produto interno que a gente deu? Bom, se eu fizer o produto interno de U com V, ou de V com U, se eu trocar a ordem, o meu resultado vai ser idêntico. A gente pode provar isso simplesmente fazendo de maneira genérica essas duas operações, né? Se eu faço XU vezes XV ou x vezes xu, isso dá o mesmo resultado, né? Isso acaba caindo em produto de números, que a gente sabe que são comutativos, ou seja, a gente pode trocar de ordem. Então, a gente vê facilmente que essa relação é verdadeira. O produto interno ele também é comutativo. Uma segunda relação é que vale a distributiva do produto escalar em relação à soma. Isso é, se eu quero fazer essa operação aqui, o produto escalar entre o vetor u e um outro vetor qual? O resultado de uma soma, de v mais w, né? Se eu faço essa soma, eu obtenho um vetor e aí eu poderia fazer o produto interno entre eles. Então, eu posso fazer assim nessa ordem que eu falei, ou eu posso fazer em outra ordem. Eu posso fazer, primeiro, o produto escalar entre o meu vetor u e v, e somar com o resultado do produto escalar entre o vetor u e w, né? Como se valesse aquela ideia do chuveirinho, né? Da distributiva do produto em relação à soma de números mesmo. A gente também prova isso fazendo de maneira genérica dessas duas maneiras e vendo que o resultado é igual. Uma terceira propriedade é que o produto interno de um vetor com ele mesmo é igual ao quadrado do módulo desse vetor. E aí, vamos lembrar também, então, como é que eu faço o produto interno de um vetor com ele mesmo? Preciso multiplicar as coordenadas correspondentes. Então, vou fazer lá x vezes x, isso vai dar x ao quadrado, mais y vezes y, que dá y ao quadrado. Então, o produto interno de um vetor com ele mesmo dá x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Se esse vetor tem coordenadas x e y. Como é que eu faço o módulo de um vetor mesmo, hein? A gente viu lá na primeira aula, que vem lá do Teorema de Pitágoras, que para calcular o módulo, eu coloquei aqui embaixo bem pequenininho, eu faço a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, se eu tenho uma raiz aqui, eu levo ao quadrado, essa raiz some, e aí eu obtenho exatamente a mesma coisa que eu obtive do lado esquerdo. A minha quarta propriedade diz que, se eu faço o produto interno de um vetor com ele mesmo, esse resultado é sempre um número positivo ou não negativo, né? Um número maior ou igual a zero. E mais,
esse número ele só é exatamente igual a zero se eu estou fazendo o produto interno de um vetor nulo com ele mesmo. E vice-versa, se eu faço o produto interno de um vetor nulo com ele mesmo, esse resultado é zero. E isso também é fácil de verificar, já que se a gente faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, a gente viu aqui no item anterior, que isso é uma soma de quadrados. Então, se eu estou somando quadrados, eu nunca vou obter um resultado negativo, beleza? Bom, então vamos juntar todas essas informações que a gente viu. Se a gente então, vamos desenhar de novo, né, esses nossos dois vetores U e V, formando um ângulo θ entre si. Se a gente quer fechar aqui um triângulo, a gente fecha com o vetor U menos V. Então, vamos escrever de novo algumas propriedades. Bom, a gente viu no slide anterior que o módulo de um vetor qualquer ao quadrado é igual ao produto interno desse vetor com ele mesmo. Propriedade 3, né? Estou usando a propriedade 3 com o vetor. Qual é o vetor? É o vetor diferença, né? Então apareceram umas coisas aqui, o vetor U menos V. Bom, como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu faço esse produto interno entre esses dois vetores? Vou usar também a propriedade 2, distributiva. Né? Eu posso multiplicar, isso aqui é um vetor U menos V. Como é que eu multiplico, como é que eu faço o produto escalar de um vetor com uma soma ou uma diferença? Eu faço distributivo, eu faria esse vetor U menos V, produto escalar com U, menos U menos V, produto escalar com V. Eu aplicaria de novo a minha distributiva, obtendo o seguinte resultado. Então, produto interno de U com U, menos produto interno de U com V, e depois ia aparecer o produto interno de V com U. E aí, como eu posso trocar a ordem, usando lá a propriedade 1, eu posso juntar esses dois resultados. Então, vai aparecer duas vezes o produto interno entre U e V, né, com sinal negativo. E, por fim, aparece o produto interno de V com V, né? Eu vou ter que o menos com menos que vai dar mais. Usando de novo a propriedade 3, o produto interno de um vetor com ele mesmo também pode ser escrito como quadrado do módulo do vetor. Então, beleza, reescrevi assim. E aí, esse resultado tá lembrando alguma coisa que a gente viu? Imagina aqui, ó, o módulo de um lado ao quadrado é igual ao quadrado do módulo de um dos vetores, mais o quadrado do módulo do outro, menos 2 vezes 1 vezes o outro. Isso está parecendo a lei dos cossenos, né? Tem muita coisa parecida com a lei dos cossenos. Se a gente for aplicar a lei dos cossenos nessa figura, aparecem algumas coisas a mais aqui, né? A gente tem, então, aqui, um lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro vezes o cosseno do ângulo que eles formam entre si. Bom, nos dois casos, eu calculei o quadrado do módulo do vetor diferença, né? Aqui é o módulo de U menos V ao quadrado, aqui também, do lado esquerdo. Então o lado direito de ambos tem que ser iguais, já que eles estão falando da mesma coisa. Então eu posso igualar esses lados. Então eu vou pegar esse lado direito dessa equação e igualar ao lado direito dessa segunda equação. O que eu tenho em comum? Tenho em comum o módulo de U ao quadrado, então eu simplifico. Tem em comum o módulo de V ao quadrado, então eu simplifico. E aí me sobra aqui o menos 2 dos dois lados, também posso simplificar. E o que ficou? Ficou, então, o produto interno entre U e V do lado esquerdo e o produto entre os módulos dos vetores U e V vezes o cosseno de θ do lado direito. E isso é uma relação que a gente tira entre o produto interno e os módulos dos vetores e o ângulo que eles formam entre si. Essa relação ela é muito útil para a gente, para achar, às vezes, o ângulo, às vezes o módulo, às vezes o produto interno entre os vetores, beleza? E aí vamos ver algumas consequências dessa relação que a gente encontrou. Bom, se a gente faz o produto interno entre dois vetores e esse resultado dá zero, certamente esses vetores eles são perpendiculares. Por que eu sei isso? Porque pela relação anterior, quando eu faço um produto interno entre dois vetores, o resultado é o produto entre os módulos deles
e o cosseno, né? Quando que esse resultado vai dar zero? Quando um desses três números for nulo, né? Então, ou um dos vetores é zero, ou o cosseno do ângulo que eles formam é zero. Então, quando o cosseno do ângulo é zero, a gente sabe que esse ângulo é de 90 graus, ok? Então, ou os vetores são nulos, ou eles são perpendiculares, né? E segunda consequência, se eu faço o produto interno entre os vetores, eu encontro exatamente o produto entre os módulos desses vetores, então eu concluo que esses vetores são paralelos, pelo mesmo motivo. Quer dizer, o cosseno de θ aqui não está aparecendo, ou seja, esse cosseno tem que ser 1. E quando que o cosseno de um ângulo é 1? Quando esse ângulo é zero, ok? Então, os vetores são paralelos. E terceiro, se eu faço o produto interno e eu encontro o produto dos módulos com um sinal trocado, né? Com um menoszinho na frente. Então aquele cosseno de θ, ele é menos 1. Quando que o cosseno de que ângulo é menos 1? Cosseno de 180 graus. Então eu concluo que esses vetores, eles também são paralelos, só que agora eles têm sentidos opostos. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui no GeoGebra, bem rapidinho. Se eu faço, então, por exemplo, os vetores 1, 0, que é aquele nosso vetor I, né, da base canônica do eixo X, e o vetor 0, 1, que é o vetor J, lá da base canônica. Eu estou vendo que esses vetores aqui, eles são perpendiculares. E realmente, se eu fizer o produto interno entre esses vetores, então, ó, eu escrevo assim, né, o vetor 1, 0, e um pontinho, é uma das notações, né, com o vetor 0, 1. Como é que eu faço esse produto interno mesmo? Multiplico as coordenadas correspondentes. Faço 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0. E aí o meu resultado é 0. Então realmente esses vetores, eles são perpendiculares, ok? Agora, se eu pegar o vetor, por exemplo, vou multiplicar esse meu vetor I por 2, né? Então, o meu resultado vai ser o vetor 2, 0. E agora se eu faço, então, vou reaproveitar aqui, né? O produto interno com o vetor 1, 0 e o vetor 2, 0. O que vai acontecer aqui? Faço 1 vezes 2 dá 2, mais 0 vezes 0 dá 0. O meu resultado dá 2. E o que eu vou concluir aqui? Eu preciso fazer mais uma coisa, né? Preciso calcular os módulos desses vetores. Acho que deu uma travadinha aqui. Então, vamos calcular o módulo desses vetores. Bom, não tem muita conta para fazer, né? Já que esses vetores, eles são paralelos ao eixo X. Então, a gente sabe que o módulo do vetor 1, 0 é igual a 1. É o nosso vetor unitário, nosso versor do eixo X. E tá aqui, então, módulo igual a 1. E o nosso vetor 2, 0 também tem um módulo muito fácil de se calcular. Eu poderia usar lá a fórmula 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou eu poderia simplesmente olhar para o meu eixo X. Ele tem ali, ele tá a 2 unidades da minha origem. Então, o módulo dele é 1. Se eu olhar, então, para o resultado do produto interno entre os vetores 1 e 2, deu 2, né? Se eu faço o produto entre os módulos desses vetores, 1 vezes 2 também dá 2. Então eu concluo de maneira algébrica que esses vetores, eles são paralelos, inclusive que eles têm o mesmo sentido, ok? E se eu multiplico o meu vetor I por menos 2, ou seja, se eu desenho aqui o vetor menos 2, 0. E aí eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade. Façam o produto interno entre esse vetor e o meu vetor I. Calculem o módulo de cada um.
e concluam que esses vetores eles são paralelos, mas eles têm sentidos opostos, ok? Então essas são as propriedades que a gente encontra, são as consequências, né, do produto interno. E só mais um exemplo de uma maneira que a gente pode usar essa relação é na questão 7 da página 17, que a gente passou como a primeira atividade para vocês entregarem. Nela a gente pedia a direção e o sentido dos vetores, né? E aí a gente mostrou uma maneira de fazer, que é usando a relação de seno, cosseno, tangente, né? Desenhando lá um triângulo retângulo no nosso vetor. E uma segunda maneira de fazer essa atividade seria usando o produto interno. Então agora que a gente conhece, vamos ver como é que seria isso. Bom, a primeira item da questão era calcular o módulo. A gente calcula lá com a nossa formulazinha, né? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, isso dá raiz de 2. Bom, vamos usar essa nossa relação, né? Que diz que o produto interno entre dois vetores é igual ao produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo que eles formam entre si. Bom, eu preciso de dois vetores para usar essa propriedade. Eu queria calcular o ângulo que o vetor forma com o eixo x, então eu preciso de um vetor que esteja no eixo x. E aí é nessa hora que a gente usa aquele nosso amigo vetor i de coordenadas 1, 0, porque ele é fácil de se trabalhar. Eu poderia escolher qualquer um, mas ele é um vetor fácil de se trabalhar, então eu escolho ele. Então, vou fazer lá o produto interno entre o meu vetor u, de coordenadas menos 1, menos 1, e o meu vetor i, de coordenadas 1, 0. Então, eu multiplico as coordenadas correspondentes, menos 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. Isso dá menos 1. Então, beleza, conheço o produto interno entre eles. Vou substituir na minha relação. Então, o produto interno é menos 1. O módulo do u eu já calculei, raiz de 2. O módulo do i é o meu versor, então tem módulo 1. Vezes o cosseno de θ. Bom, esse θ aqui eu não conheço, aqui eu quero achar nesse momento. E aí eu vou manipular a minha equação, vou encontrar que o cosseno desse θ é igual a menos 1 sobre 2. Ou menos raiz de 2 sobre 2 se eu racionalizo. E o cosseno de que ângulo que é menos raiz de 2 sobre 2? Bom, tem dois caras. Tem o ângulo 135 e tem o 225. Como as coordenadas do meu vetor são negativas, eu sei que esse vetor está no terceiro quadrante. Então, o ângulo procurado é de 225 graus.